Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre e nosso amigo, envolva-nos a todos na sua doce paz, que sintamos-nos aqui também embalados pela presença amiga dos benfeitores espirituais, que nos possibilitam essa comunhão entre dois planos e que nos trazem tantas luzes e tantas bênçãos em nome de nosso Mestre. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela primeira vez estarmos aqui em Amparo, agradecendo de antemão todo o carinho recebido, não só pelos amigos aqui de Amparo, mas das cidades aqui na região, e também a presença do público, dos desencarnados, que vem participar conosco desse momento de reflexão. E para tanto, iniciaremos a nossa conversa nesta noite recorrendo a uma fala do grande apóstolo Paulo. Fala essa registrada na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, mais especificamente no versículo 19. Essa carta ela é de uma riqueza tremenda, em especial no capítulo 15 dessa primeira epístola aos Coríntios, vamos encontrar muitas, digamos assim, antecipações de Paulo em relação ao que mais tarde caberia ao Espiritismo, enquanto Evangelho Redivivo, desenvolver. Não só nesse capítulo, no capítulo 12, no capítulo 13, a centralidade da caridade enquanto caminho de redenção, são vários os pontos de contato dessa carta com a nossa doutrina, com o Evangelho Redivivo, e não poderia ser de outra maneira. Tanto é assim que há inclusive um artigo na Revista Espírita intitulado São Paulo, Precursor do Espiritismo, em que Kardec e o espírito de François-Nicolas Madeleine comentam essa antevisão do grande apóstolo acerca desses conceitos que estaria reservado ao Espiritismo poder desenvolver mais tarde. Nessa carta, ou melhor, neste capítulo de número 15, Paulo vai tratar de alguns conceitos que são muito importantes, especialmente quando vamos expandindo o nosso entendimento para a vida além simplesmente da existência material. Quando passamos de fato a considerar a realidade do espírito, é que vamos entendendo a grandeza e a profundidade dos conceitos que Paulo trabalha ali. E nesse versículo mencionado, o versículo 19, Paulo assim nos diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Se esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, portanto, nos convida a pensar, mais do que isso, a sentir a esperança que se expande a partir do Evangelho para além simplesmente daquilo que aqui vivemos, na experiência transitória. Dessa fala, haveremos de fazer a nossa jornada em busca dessa expansão, recorrendo para isso, digamos, a um estudo de caso que torne esse processo talvez mais palpável para nós. Esse processo de realmente sentir e alcançar quais são as esperanças que o Evangelho nos traz, que se projetam, que se irradiam para muito além daquilo que está limitado aos sentidos, ou que se detém no sepulcro. Quando a gente pensa nos romances de Emmanuel, obras-primas da literatura mediúnica do Espiritismo, nós vamos notar que entre essas obras existe como que um elemento em comum, um fio condutor no roteiro, digamos assim, no cenário que perpassa ou que faz parte de cada uma daquelas histórias e das trajetórias espirituais ali envolvidas. Esse ponto de contato será muito do que nós vamos utilizar aqui hoje, escolhendo um caso em particular para podermos também contemplar a grandiosidade do que o Evangelho faz por nós, pelo nosso coração, pelas esperanças que poderemos e deveremos nutrir. O caso que nós selecionamos
encontra-se no livro Há 2000 anos. E é a figura de uma grande mulher que ilustra muito bem o que são essas esperanças expandidas que o Evangelho nos ensina a ter. Creio que muitos já devem imaginar de quem estamos falando. Nos referimos à grandiosa figura de Lívia, a esposa do orgulhoso senador, o próprio autor dessa obra, em que ele abre para nós o seu coração, com humildade a sua história e os seus equívocos, para que com ele pudéssemos aprender, ampliando as nossas perspectivas quanto às dádivas incomensuráveis que o Mestre Divino nos legou. E como nós sabemos, Lívia esteve junto de Públio Lentulus naquela encarnação, justamente para ampará-lo num processo redentor. Trazia ele débitos de encarnações pretéritas. Ele tem até aquela cena em que se vê diante de um tribunal e alguém que intercede por ele. Esse alguém que intercede por ele era a própria esposa amada. Espírito jamais adiantado que se propõe a voltar com ele para a matéria para sustentá-lo agora, quem sabe, numa guinada espiritual, numa mudança de jornada em relação aos caminhos que outrora vinha percorrendo. Mas, como nós sabemos, embora tendo a ocasião, tendo estado diante do Divino Mestre e tendo ouvido dele as palavras que certamente ainda hoje ressoam em seu coração e no âmago de sua alma, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Como sabemos, o senador acabou deixando-se levar pelo orgulho. E justamente por essa postura orgulhosa, vaidosa, tornou-se vítima também de um processo infamante, de uma calúnia, que veio a prejudicar não somente ele, como todo aquele programa que estava estabelecido. Nesse processo, contudo, talvez a que suportou a maior cruz, no entanto, foi justamente a sua esposa amada. Vítima primeira dessa calúnia absolutamente infundada, mas que levou o senador a adotar para com ela uma postura de extrema frieza, dureza espiritual, raiando até mesmo pela indiferença, por 25 anos naquela existência. Ela, cujo coração já havia se aberto à sublime mensagem da Boa Nova, encontrou em Jesus o manancial de forças, de recursos e de esperanças para seguir naquela tarefa de renúncia, de amor a toda prova, de compreensão, de perdão incondicional. Mas o que verdadeiramente a sustentou, permitindo que ela saísse daquela encarnação triunfantemente, como quem verdadeiramente vence, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões do Cristo, foi compreender que, em verdade, o Mestre pedia a ela que trocasse as suas esperanças no mundo pelas do céu. Ela que ansiava, claro, ver o marido mais próximo da mensagem de Jesus, coração que lhe era tão querido, vê-lo mais humilde, mais fraterno, mais compreensivo. Ela naturalmente nutria essa esperança, mas à medida que os anos passavam, em especial no momento culminante que antecede o seu martírio, ela recapitula as palavras que um dia havia ouvido de Jesus, quando ainda estava na Galileia. Ele que lhe havia prometido que um dia, no seu reino, ela poderia estar reunida com todos aqueles que amava, no clima da felicidade e da paz. O Senhor, portanto, a convidava a abarcar a vida por um novo prisma, a erguer o seu olhar e projetá-lo mais longe, não se detendo apenas naquela presente condição, naquela presente encarnação.
Sim, Lívia, um dia terás o seu amado junto a ti em meu reino. Um dia aquele que amas tão devotadamente, também compreenderás a minha mensagem. Também terás aceitado a minha cruz e encontrado a sua redenção. Então, à medida que os anos foram passando, e em especial naquele momento culminante, em que ela se encontrava presa com Ana, sua serva, prestes a serem levadas ao circo de martírio, ela compreende que a terra já não mais poderia lhe ofertar as esperanças que ela ansiava. E que, em verdade, o Senhor lhe pedia trocasse as esperanças na terra pelas esperanças do céu. Ali ela compreendia, meus amigos, um dos mais importantes movimentos que cedo ou tarde em nossa trajetória espiritual precisaremos fazer. Quando o ser em jornada, enfim, entende que o projeto do Cristo para cada um de nós não se detém de modo algum à presente experiência, que vê nela, sim, uma oportunidade valiosíssima a ser aproveitada, mas que o seu projeto é imensamente maior para todos nós e que não caberia no estreito espaço de tempo de uma existência. Porque o projeto do Cristo, para nós, para aqueles que amamos, que são antes amados por Ele, tutelados por Ele também, é um projeto de eternidade. É um projeto de imortalidade. Em especial para nós hoje, que podemos enxergar a vida pelas lentes que o Espiritismo nos dá. Isso nos ajuda a entender melhor o porquê da frase paulina. Para mergulharmos um pouco mais no que Paulo desejava transmitir aos que o liam, aos que o ouviam, é preciso entender um pouco do contexto. Não fazia muito tempo que o mestre havia partido. As primeiras epístolas de Paulo são escritas ali por volta do ano 50, até o ano 60, ele desencarna no ano 64, martirizado em Roma. Então não havia muito tempo que Jesus havia partido, em torno de 20 anos, algo próximo disso. No entanto, imaginemos as expectativas da comunidade cristã. As perseguições começavam a se intensificar. E Jesus havia legado aos seus seguidores muitas promessas. Como não se recordar das bem-aventuranças? Como não se recordar da promessa em relação àquele reino dos céus, ao reino de Deus? E não foram poucos os cristãos que imaginavam que aquilo surgiria de pronto, que estava logo ali, já tão próximo no horizonte. Muitos esperavam que ainda no corpo haveriam de ver todo aquele reino prometido já concretizado no mundo. Todas aquelas bem-aventuranças ofertadas, distribuídas aos fiéis seguidores. Contudo, mais e mais corações desencarnavam sem que tivessem visto aquelas esperanças, a esperança do reino, as bem-aventuranças se concretizarem. Pelo contrário, o cenário parecia cada vez mais desafiador. No final da década de 50, Lívia seria martirizada em 58, 59, começam os martírios em Roma, as perseguições também, nas regiões onde Paulo passava, onde os cristãos passavam a se distribuir. Então o cenário parecia cada vez mais desafiador. Então imaginemos aqueles que esperavam, aqueles que aguardavam aquelas promessas, aquelas esperanças. Onde estariam elas? E é então que Paulo, em suas epístolas, começa a renovar a mentalidade daqueles cristãos e de todos os discípulos do porvir quanto ao que de fato seja o trabalho com Jesus. A proposta do Evangelho para nós não será compreendida se pensarmos em termos de uma existência. Nos parecerão promessas vãs, tanto a do reino, quanto as
promessas das bem-aventuranças se nos detivermos apenas em uma existência. Paulo, portanto, queria reacender nos corações que o liam justamente essa chama, ensinando-nos agora, ou ensinando àqueles que o liam e a todos nós, onde de fato depositar as nossas esperanças. Algo que se deu de maneira similar, por exemplo, com Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo do Espiritismo aqui nas terras do Cruzeiro, lá em Sacramento. Ele que, oriundo de outra tradição religiosa, também cristã, adorava ler as Escrituras, o profeta Isaías, o Evangelho do Mestre. No entanto, toda vez que ele passava pelas bem-aventuranças, ele sentia um incômodo, porque ele pensava consigo: o Mestre é o Mestre da verdade e não nos poderia deixar promessas vãs. Se ele prometeu as bem-aventuranças, elas haverão de ser verdadeiras. Contudo, não é o que se vê no mundo. Quantos aflitos que desencarnam aguardando as bem-aventuranças prometidas sem que as pudessem encontrar. Quantos famintos e sedentos de justiça da mesma forma. Onde, portanto, a concretização dessas esperanças? Eurípides vivia o que Paulo aqui explicava. Se você se detiver numa existência, você se frustrará. Você não entenderá toda a magnitude do que o Cristo prepara para ti e para os teus. É preciso expandir o olhar. E por isso a mensagem da ressurreição é tão importante no contexto do Evangelho, porque ela começa a alargar esses horizontes para a humanidade terrestre, dizendo-nos: olha, a vida não se detém no túmulo. Saibam disso. Considerem isso quando estiverem a buscar força, estímulo, esperança para os vossos caminhos. Era um primeiro véu que se abria, embora não soubéssemos muito ao certo como de fato é essa imortalidade. Como seria ela? Estava reservada ao tempo, mais especificamente ao Espiritismo, torná-la ainda mais palpável, explicando-nos de fato como essas esperanças não são vãs. São a mais absoluta verdade, somente precisando serem vistas ao longo do tempo, no transcurso dos evos, onde então cada uma dessas promessas do Evangelho haverão de se concretizar. Similar àquela promessa que Abraão, uma das mais importantes figuras das Escrituras, recebeu. Deus lhe promete, ele acolhe a promessa com esperança e parte rumo ao incerto, na certeza de que, sendo Deus aquele que promete, haveria de se realizar. Não é justamente o que o Evangelho nos diz? A terra prometida agora não é um local físico, mas um estado de espírito. É esse reino de bem-aventuranças que um dia haveremos de chegar, aquele que Jesus prometeu a Lívia. E não só a ela, a todos nós. Mas é preciso entender o processo. Ampliar o nosso conceito de vida, onde, de fato, essa esperança nutre todo o processo evolutivo, todas as conquistas do ser. Tudo aquilo que ele nutre e busca de mais nobre, de mais valioso, há de se concretizar em sendo promessa divina. Então é isso que Paulo intentava quando traz essa frase. Ele está dizendo à comunidade cristã: não nos atemorizemos com o que nós vemos no horizonte. O Senhor falou-nos do seu reino, sim. Disse-nos mais que o seu reino um dia também seria na terra, sim. Contudo, ele não disse que seria para amanhã. Ele não disse que seria no prazo de uma existência apenas. Ele disse que será. E é nisso que precisamos confiar. Trabalhando, fazendo a nossa parte com a certeza de que nenhuma promessa do Mestre é infundada, porque ele é não só o Mestre da verdade, mas também do amor. Então Lívia, ela começa a rememorar isso, entendendo talvez melhor aquilo que Jesus quis dizer quando fala no Evangelho, ou quando nos convida a exercitarmos a renúncia em relação àqueles que amamos. Aquela frase de Jesus que
lida superficialmente, gera uma incompreensão em muitos quando ele fala assim: e quem amar filho ou filha, esposo ou companheira mais que a mim, não é digno de mim. Como assim? Jesus desmerece laços tão santos? Não é essa a ideia. O que Jesus quer expressar é que, na jornada de aperfeiçoamento espiritual, é preciso saibamos compreender o tempo de cada um. Que a nossa meta primordial é a realização do reino em nós, porque será esse justamente o melhor meio de ajudar aqueles que amamos. Entendendo que muitas das vezes, ou por um longo trecho do caminho, não conseguirão alguns corações acompanhar-nos para e passo, como nós não temos conseguido acompanhar aqueles de nossa família espiritual que já vão mais à frente. Então é amar o propósito do aperfeiçoamento, a busca pelo divino acima de tudo, porque é a melhor maneira de depois nos voltarmos em auxílio a esses corações. Então Jesus não fala de desprezo, ele fala de renúncia. E é isso exatamente o que Livre entende. O mestre lhe pedia renunciasse. Não veria o companheiro amado redimido, transformado, enquanto naquele mundo, enquanto naquela existência, mas certamente um dia o veria sim. E teria o amparo do mestre para, ao longo dos séculos, poder trabalhar por isso. Para isso. Ela troque, então, as esperanças da terra, diminutas, limitadas, pelas esperanças do céu, infinitas, ilimitadas. Porque temos a eternidade pela frente. E aí ela desencarna, como sabemos, martirizada, todo aquele desfecho, ela no mundo espiritual é recebida pelo grande Simeão, aquele coração amigo que a havia amparado tanto. Os mártires que desencarnam no circo, os primeiros, são recebidos espiritualmente pelo próprio mestre, no plano espiritual, que traz ali uma locução belíssima, repleta de esperanças em relação ao porvir. Mas em determinado momento, ela já há algum tempo ali naquela região, naquelas pairagens sublimes do mundo espiritual, ela procura ali um benfeitor para externar, digamos assim, uma inquietação do seu coração. Vocês imaginem só a beleza do que ela via ao seu redor. É encantador, fascinante. Belezas, meus amigos, que nos estão reservadas e que nós sequer conseguiríamos descrever. É o que nos dizem os benfeitores de mais alto. No entanto, mesmo cercada por aquela expressão de sublimidade no mundo espiritual, ela busca um benfeitor, um dos coordenadores ali, para externar o seu desejo de poder voltar à Terra, em espírito que fosse, para amparar o esposo amado que havia ficado. Aquele mesmo que por 25 anos a havia submetido àquele insulamento, àquela dureza de coração. E a frase, ou o retorno que ela tem do benfeitor, conecta-se profundamente com o nosso tema dessa noite. Porque, ao pedir a possibilidade de voltar sobre os próprios passos para ampará-lo, porque a sua felicidade não seria completa enquanto ele não pudesse participar também dessa felicidade, porque essa é a beleza da verdadeira felicidade, ela só se planifica, ela só se completa quando em sintonia e harmonia com os corações amados. Ao pedir, então, ao benfeitor a possibilidade de fazê-lo, ele assim responde a ela, uma entidade angélica. Sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. As perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas venturas,
junto dos nossos bem-amados que se encontram na terra ou noutros círculos de provação do universo. Essa fala do benfeitor é muito bonita e transmite-nos a essência do que Paulo também desejava nos transmitir. Porque aqui ele faz um vínculo entre esperança e amor. Como a dizer que o amor só tem a sua razão de ser porque existe essa esperança de que ele se planifique. De que os que se amam estejam reunidos pelo laço do amor no clima da eternidade. Da mesma forma, a esperança só existe porque nutrida e alimentada pelo amor. A esperança verdadeira, para além das expectativas mundanas, muitas vezes de ordem mais transitória, as esperanças mais sublimes da alma estarão sempre vinculadas ao amor. O amor a Deus, o amor a Cristo, o amor a entes queridos, o amor a um ideal, o amor a um projeto, o amor a uma realização. Por detrás de toda a esperança de ver aquilo progredir, de ver aquilo aperfeiçoar, seja a criatura amada, seja um projeto a que temos nos dedicado, por detrás disso existe a esperança, nutrida pelo amor que temos àquilo. Da mesma forma, o amor só tem a sua razão de ser porque a esperança leva as criaturas a acreditar na possibilidade de realização desse amor, de planificação desse amor no tempo e no espaço. Então, vejamos a amarração bonita que ele faz. Esperança e amor caminham juntas. E quando nós incorporamos a perspectiva da eternidade, da imortalidade que o Espiritismo nos traz, é somente então que conseguimos abarcar a dimensão das promessas, das esperanças que Jesus nos legou. Porque eu me recordo aqui de uma imagem que eu acho ilustra muito bem isso, que é aquela figura de Moisés. Como sabemos, Moisés assumiu ou recebeu a incumbência de conduzir o povo na sua jornada de libertação do Egito em direção à terra da promissão. Ele vai à frente do povo e ficam ali por 40 anos a transitar pelo deserto. Chegam até as proximidades da terra da promissão. Alguns hesitam em fazer o passo corajoso de adentrá-la e por isso ficam andando em círculos por muito e muito tempo. Depois, novamente, quando estão se aproximando da terra prometida, Moisés sobe no Monte Nebo, olha a terra prometida, vislumbra ela à distância, mas não adentra. Morre ali. É uma das cenas mais tocantes das Escrituras, porque ela é altamente simbólica. Ele, que dedicou-se tanto àquilo, àquela causa, submeteu-se a tantos sacrifícios, a tantas lutas para conduzir o povo naquela jornada de libertação, quando está às margens, próximo de adentrar a terra, desencarna, enxergando aquela promessa, enxergando aquela esperança, sem que pudesse concretizá-la. Ficamos a pensar, quantas mães, quantos trabalhadores, quantos mártires, quantos idealistas neste mundo não desencarnam na mesma condição? A mãe que trabalhou uma vida inteira com a exemplificação, com o seu esforço na tarefa educativa pelo filho, pelo ente querido, e não consegue vê-lo ainda tão transformado na atual existência, desencarna apenas vislumbrando a promessa, mas sem vê-la concretizada. Quantas mães, quantos pais nessa condição? Quantos não encarnam neste orbe para trabalhar por um ideal, por uma causa? Que suam, se sacrificam, labutam, dão-se em holocausto às vezes por uma causa, sem vê-la concluída no mundo,
desencarnam sem ver aquele ideal de todo implementado. O progresso de uma nação, de uma coletividade, uma obra material a que se propuseram realizar, uma descoberta científica, consagraram uma existência inteira aquilo, mas não chegaram à Terra Prometida. Vislumbraram a distância. Quantos mártires não desceram aos circos, não enfrentaram as feras, na esperança de verem o reino do Cristo implementado no mundo. Mas lá apenas vislumbraram a Terra Prometida no horizonte, sem que ela já estivesse concretizada no mundo. Mas aí está a beleza da revelação divina. O que temos ali em Moisés é um símbolo do que se dá com a criatura no mundo. Se ela se detiver nos horizontes do mundo, por muitas e muitas encarnações estaremos nessa condição, talvez frustrados por termos visto essa terra sem lograr alcançá-la. Mas se expandirmos a nossa visão, agora com as lentes da imortalidade, temos não somente a certeza, mas a confiança de que haveremos de chegar lá. Que nenhuma promessa, nenhuma realização divina será mera promessa. Teremos a imortalidade para realizá-la neste mundo. Talvez tenha sido isso o que Simeão entendeu. Ele que aguardava muito, que esperava, que esperançava o enviado de Deus. E quando vê aquela criancinha adentrando no templo com a sua mãe, a toma em suas mãos e traz-nos uma das mais belas falas do Evangelho. Ele diz assim: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus nem havia iniciado a pregação. Os mártires nem haviam descido aos circos. O cristianismo não havia passado por séculos e séculos de desafios, de lutas, de testemunhos, de heroísmos. No entanto, ali ele já via o que seria, porque os seus olhos não viam segundo a matéria. A sua esperança não se detinha nesta vida, ou naquela vida que ele estava prestes a deixar. Ele vislumbrava o que daquela semente, daquela criancinha, semente, haveria de ser no transcurso dos séculos. Daquele singelo bebê, haveria de se iniciar todo um imenso processo transformador na história da humanidade, a beneficiar milhões e milhões de almas. Processo este ainda em curso, mas que, com toda certeza, dará todos os seus frutos, todas as suas flores. Então ele viu a promessa, e esperançou essa promessa, porque via a vida não mais detendo-se naquele horizonte estreito daquela atual existência. Porque ele poderia lamentar, mas só agora que eu estou prestes a partir é que eu vejo. Não, ele já se via como ser imortal que era, e em se considerando como tal, projetava o futuro da humanidade e o futuro de si mesmo, desde o advento de Jesus. Então, quando nós trazemos o símbolo de Moisés lá no Monte Nebo, simplesmente a contemplar a terra prometida sem adentrar, veremos que essa é a condição de muitos e muitos espíritos na terra, que por se deterem nesses horizontes estreitos e não verem as suas esperanças aqui concretizadas, às vezes se deixam tomar pela angústia, pelo abatimento, pelo desalento, pela desesperança. Mas eis que o Evangelho nos convida a um olhar de imortalidade, em especial depois com o Espiritismo. A imortalidade que antes parecia assim meio vaga, meio incerta, se torna palpável, concreta para nós. De modo que as nossas esperanças se tornam ainda mais fundadas. Porque antes, em outras concepções que estabelecemos acerca do Evangelho, mesmo considerando a imortalidade, ainda considerávamos, por exemplo, a possibilidade de penas irremissíveis. Então você imagina a mãe
que deu o seu coração ao Filho. Tudo fez por educá-lo, amando, amparando, orientando. Ainda assim, o Espírito, por suas tendências, acabou se comprometendo, entregando-se à criminalidade, desencarna em tais condições. Segundo a antiga concepção, essa criatura poderia estar, por exemplo, irremissivelmente condenada. Onde, então, as esperanças dessa mãe? Seria a promessa de Jesus em vão? Quando ele nos diz que nenhuma de suas ovelhas haveria de se perder? Logo entendemos porque os Espíritos nos dizem que não faz qualquer sentido essa concepção de penas irremissíveis. Como assim uma imortalidade de condenação? Seria o mesmo que dizer então que o Senhor nos fez promessas em vão. Como dar o amor, como ensinar-nos o amor, como falar-nos do amor como alma do próprio Evangelho, se esse amor não se poderá concretizar? Se aquele que amo está irremissivelmente perdido. Seria um contrassenso em relação à própria essência, o eixo central da mensagem de Jesus. Com o Espiritismo, não. Não há mais essa possibilidade. Podem sim existir e existirão séculos de sofrimento, de acordo com os nossos desatinos, os nossos desvios? Sim, mas jamais caminhos sem volta. Jamais portas para sempre cerradas, porque no Evangelho jamais fenece a luz da esperança. Porque o Evangelho tem por essência o amor. E se a esperança pudesse findar, o amor seria ilusão. E assim tudo o que Jesus nos ensinou. Mas porque o amor é a essência do Evangelho e do próprio Criador, eis que então a verdadeira esperança em Cristo jamais morre. É assim que vamos ver uma mãe, como no livro Libertação, Matilde, 700 anos a esperar pelo filho amado. Rebelado nas sombras, nos seus processos de vingança e de ilusão, aquela mãe com o amor que espera em Cristo, não em uma vida apenas, mas na vida como um todo, a aguardar o tempo devido para trazê-lo de volta aos caminhos com Jesus. É disso que Paulo fala. Por isso, ao comentar esse versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 123, o Emmanuel tem uma mensagem chamada Esperar em Cristo. E ele vai dizer assim: seria razoável de nossa parte contar com o Senhor apenas nas expressões transitórias da vida fragmentária? Então seria razoável de nossa parte contar com o Divino Mestre, considerando a sua atuação apenas nas expressões transitórias da vida fragmentária que ora vivemos? Ou seja, a vida que agora você vive, meu amigo, minha amiga, ela é só um fragmento da sua vida de fato. Então não espere que todos os planos, os projetos, o auxílio divino a ti, que se manifeste tudo nesse recorte tão breve do que é a sua vida de fato, enquanto espírito. O que você vê agora, o que você vive agora é um fragmento diminuto do que de fato é a sua vida. Tanto naquilo que você já viveu, quanto naquilo, o infinito, a imortalidade que tens a viver. Ou seja, aprenda a considerar a esperança em horizontes mais largos, para que o seu coração não se tome de frustração, de inquietação, de impaciência, de revolta, por querer ver essa atuação divina restrita a um tão curto espaço de tempo. Isso é tão importante, gente, quando nós de fato assumimos uma jornada transformadora com Jesus. Porque nós começamos agora a construir uma virtude, que seja, por exemplo, a humildade. Essa virtude agora em nós, durante essa existência, quanto dela poderemos desenvolver? Longe da plenitude de tal virtude. Mas é preciso começar agora. É preciso aproveitar o tempo que nos é dado, mas com a consciência de que precisamos projetar a construção dessa virtude
em termos de vidas, ou existências, melhor dizendo. Não apenas dessa curta existência, porque senão facilmente nos frustramos. Em termos de eternidade, de valores consolidados do Espírito, o que se constrói em 90, 100 anos. Algo valioso, sim, mas muito pouco em relação ao que temos por fazer. Da mesma forma, em relação a um ser amado. Às vezes parecemos não ver, não enxergar tanta mudança assim, mas porque estamos detendo o nosso olhar. Sigamos semeando. Se esperamos o fruto, cuidemos da flor. Se esperamos a frutificação amanhã e o terreno por ora produz só espinheiros, trabalhemos o solo. Um dia o terreno que produz espinheiros produzirá a videira também. Esse é o olhar de esperança à luz da imortalidade que o Evangelho nos pede, especialmente com o auxílio do Espiritismo. Então, como considerar a atuação de Jesus em nossas vidas ou nas vidas daqueles que amamos apenas em termos das expressões transitórias da vida fragmentária que agora vivemos? Por isso, o Emmanuel continua nas suas considerações dizendo assim: é imprescindível renovarmos o nosso conceito de vida em sua verdadeira grandiosidade, não o confundindo com uma vida. Então veja só, Paulo diz lá na frase, né? Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. O Emmanuel está falando assim, olha, nós precisamos renovar o nosso conceito de vida. Não podemos pensar apenas em termos de uma vida, a vida que você tem agora, com esse nome, com essa configuração de pessoas ao seu redor, com essa profissão, com essas características e circunstâncias da sua vida. É preciso pensar em termos de vida do Espírito, porque isso abre os nossos horizontes. Esse é o segredo de todos aqueles que vêm do mundo, desencarnam sem verem aquilo pelo que tanto trabalharam se concretizar, mas que veem aquilo em curso e sabem que poderão voltar outras vezes para dar continuidade ao trabalho. Muitos desses grandiosos espíritos vieram, fizeram parte do trabalho e voltaram depois para dar continuidade. Um exemplo que nos é mais próximo, o próprio Kardec. Encarna antes na figura de Jan Hus, dá início a um processo de resgate do Evangelho, 300, 400 anos depois, retorna na figura de Allan Kardec para dar continuidade a um trabalho. Quantos outros espíritos não fizeram o mesmo, por exemplo, no âmbito da ciência, da educação, da arte, ou espíritos comprometidos com entes queridos que vieram tutelar, encarnaram uma, voltaram depois. Como a gente havia dito no início, o que é a história dos romances de Emmanuel, senão a história de espíritos assim, que souberam esperançar em termos de vida real, de vida do espírito, e não apenas uma existência apenas. A Lívia ali sabia que não veria o noivo amado, o esposo amado, redimido naquela encarnação. Nem por isso deixou de esperançar. Seguiu fazendo o melhor a seu alcance, na certeza de que no transcurso dos séculos lograria alcançar o que tanto esperançava. Se a gente vai para o livro Ave Cristo, o que temos ali? Senão a história de um pai que faz o mesmo pelo filho, Quinto Varro, que encarna, desencarna, em decorrência de uma perseguição movida e alimentada pelo próprio filho, que ele faz? Encarna de novo, na sequência, para dar continuidade ao trabalho de auxiliar aquele espírito. Então ele desencarna como Moisés no Monte Nebo, sem ver a terra prometida, sem entrar na terra prometida, na primeira encarnação enquanto Quinto Varro. Ele desencarna como Moisés. Tentou aproximar o Filho do Cristo e o Filho se fez absolutamente refratário. Participou das perseguições que culminaram inclusive na morte do próprio pai, que ele vem a saber somente quando o pai está às vascas de morrer. Quinto Varro reencarna de novo, na figura de Quinto Céus, no livro Ave Cristo. Quem não teve a oportunidade de ler ainda, fica a sugestão. E uma das cenas mais belas do livro é quando aquele espírito, agora filho adotivo do filho espiritual, tem a alegria de ver o filho entrar pela primeira vez numa igreja cristã. Depois de trabalhado pela dor, pelas lutas da vida, Tassiano enfim cede e entra com o filho
numa igreja cristã. O espírito de Quinto Varro, Quinto Celso ali, sentia como se estivesse adentrando a terra da promissão, aquilo pelo que ele trabalhara há séculos. Enfim, ele alcançava. Por quê? Porque ele soube esperar em Cristo Jesus, não em uma vida, mas na vida como um todo. Vão ser necessárias 5 encarnações? Que seja. 10? Que seja. Os que vivem em Cristo vivem nestes termos. Como Quinto Varro, como Lívio fez, como Célia do livro 50 anos depois, que retornaria mais tarde no livro Renúncia, na figura de Alcione, para amparar o mesmo grupo de espíritos familiares que lhe eram queridos. Séculos de trabalho, encarnações e encarnações, nutridas pela esperança, que não se detém nos estreitos horizontes da matéria. Por isso, Emmanuel nos convida, olha, é preciso renovemos o nosso conceito, não confundindo a grandeza da vida com uma vida, uma existência. A vida, diz ele, não significa simplesmente uma viagem, uma jornada da zona do berço, com estações pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. Isso não é vida, isso é uma vida, isso é uma existência, isso é um recorte, é um fragmento da vida do Espírito. Viver, acrescenta Emmanuel, é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém, alguma coisa no concerto da criação. Viver, meus amigos, é ansiar, harmonizarmos com o concerto do infinito. Sermos uma nota cada vez mais harmônica, porque é harmonizada com o amor, a esperançar a realização de tudo que progride e se move no universo, em especial daqueles que amamos, e trabalhar por isso. Isso é viver na criação. Por isso, amor e esperança são conceitos sempre tão unidos. Paulo mesmo chegaria a dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. Porque o amor dá razão de ser a esperança. E a esperança só se complementa, só tem também o seu sentido no amor. Porque Jesus nos falou de amor é que esperançamos. E porque esperançamos é que acreditamos na força, no poder sublime do amor. Ainda na mensagem, comentando o versículo de Paulo, Emmanuel prossegue dizendo assim: é imprescindível, portanto, aprendamos a esperar em Cristo com a real noção de eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. O mundo, especialmente o mundo moderno, com a sua velocidade, esse torvelinho, esse turbilhão incessante de informações, de conexões, de acontecimentos que todos os dias nos bombardeiam, esse mundo moderno tão urbano, desconectado das realidades da natureza, dos processos e dos tempos naturais, ele a todo tempo quer nos atrelar ao imediatismo. E aí vamos fazendo paralelos entre o imediatismo do mundo e as realidades do espírito, cujo resultado, fatalmente, é o quê? Frustração. Porque vemos que nos planos do espírito as coisas não seguem a velocidade do mundo moderno, do mundo material. Tudo é tão acessível hoje. O que quer que queiramos adquirir está em nossa casa em alguns dias, no máximo. Conseguimos falar com alguém que está a quilômetros de distância, milhares de quilômetros, do outro lado do mundo. Outrora era preciso que uma carta chegasse até lá, o que já nos ensinava a esperar, hoje não mais. Então perdemos a capacidade de esperar, escravizados ao imediatismo, que nos torna, do ponto de vista espiritual, diz Emmanuel, crianças. Muito fáceis de nos desestruturarmos quando as coisas não seguem o tempo que gostaríamos, quando o outro não progrediu quanto desejaríamos, quanto nós mesmos não progredimos tão rápido quanto esperaríamos. E aí nos frustramos, e aí desanimamos, porque não aprendemos a entender o tempo das coisas. Que o tempo só respeita aquilo que ele ajuda a construir.
Só se mantém na eternidade aquilo que foi construído no tempo, com o auxílio do tempo, sob as bênçãos e as luzes do amor. E aí, cativos desse imediatismo, o transpomos para a realidade espiritual e temos dificuldade com o nosso processo de transformação. Temos dificuldade em aceitar o processo de transformação do outro. Temos dificuldade em abraçar projetos que demandem mais tempo e cujos resultados, muitas das vezes, não serão vistos nesta existência. Muito do que hoje fazemos pelo Espiritismo, os frutos, de fato, não veremos nesta existência. Como aqueles que trabalharam outrora pelo cristianismo, trabalhavam por um projeto que só séculos mais tarde estaria mais consolidado. Nem por isso deixaram de trabalhar, porque esperançavam em Cristo. Renunciando às esperanças fragmentárias e temporárias da terra para se fixarem nas esperanças divinas que o Mestre nos apresentou. As suas promessas não são vãs. O seu reino será um dia também na terra. As bem-aventuranças serão alcançadas por todos os que nelas confiarem e por elas trabalharem. Mas é preciso passar a considerar a vida em termos de imortalidade. Assim, jamais nos faltará estímulo, porque a esperança é o estímulo para alcançar. É o que nos move até o objetivo. Desde as coisas mais elementares do mundo, se levantamos, se vamos atrás, se corremos, se lutamos, é porque esperamos algo. Que dirá as coisas do Espírito, que permanecem para sempre. Pedirão de nós não uma existência apenas, mas um comprometimento secular, vida após vida, existência após existência, dentro do todo da vida do Espírito. Se não abraçarmos essa perspectiva ou esse horizonte, detendo-nos na estreiteza do mundo, mais uma vez Paulo poderia nos dizer, se esperarmos em Cristo, só nesse recorte tão diminuto do que seja de fato a vida, quanta frustração, quanta decepção, quanta desilusão. Mas não. Nós vemos a promessa e temos certeza de que ela é realidade porque vinda de Jesus, a expressar o próprio Pai Criador. E tendo a certeza disso, portanto, agora é questão de percorrer o caminho. É questão de fazer o que nos cabe e então esperar. Porque só fazendo a parte que nos cabe é que poderemos de fato esperançar. Não se trata aqui de simples espera. Simples espera pode ser mera inação, mas trabalho com espera converte-se em esperança. E esse é o segredo de todo cristão. Ele espera em Cristo Jesus, isto é, fazendo a parte que lhe cabe com Cristo, renovando-se, alargando seus horizontes de entendimento, estudando, libertando-se de seus vícios, servindo acima de tudo. Esperando assim em Cristo Jesus, ele está certo de encontrar. Como Abraão um dia aceitou o convite, recebeu a promessa e partiu rumo ao desconhecido na certeza de encontrar. Como Moisés conduziu o povo à terra da promissão, sabendo que ele não adentraria fisicamente a terra, mas na certeza de que aquela promessa não era vã. Depois o povo segue o caminho sob a condução de Josué e ele, Moisés, cumpriu a tarefa, preparando ali uma jornada que não era tanto uma jornada física, mas uma jornada de aprendizado espiritual. Da mesma forma, todas as promessas de Jesus para nós estão em pleno vigor, tão atuais como nunca, sempre válidas, certamente se concretizarão, desde que saibamos esperar em Cristo Jesus. Por isso conclui Emmanuel a sua reflexão, para que não fiquemos presos, cativos a essa filosofia do imediatismo, para que analisemos a vida com a real noção de eternidade e que, a partir dessa perspectiva, então, temos essa consciência de perguntar a nós mesmos se seguimos com Jesus, se estamos de fato esperando nele e com ele. Se assim for, se a nossa consciência puder dizer que sim, então estejamos tranquilos, porque esperar em Cristo jamais será vão. Porque se fossem vãs as suas promessas, também o amor não teria razão de ser, e tampouco a vida e a criação. Mas nós sentimos, no fundo da alma sentimos, que o amor é a força mais poderosa e mais verdadeira da vida. E é esse sentimento, é essa força que em nós encontramos, especialmente quando em contato com Jesus,
que nutrem a nossa esperança. Não só de um dia nos vermos verdadeiramente transformados, mais dignos dele, mas também nutre a esperança de um dia podermos reunir todos aqueles que amamos nas alegrias imortais do seu reino. Foi essa a esperança que nutriu Lívia naquele circo de martírio. Assim como há tantos mártires na história da humanidade, tantos e tantos idealistas, tantas e tantas mães e pais, que desencarnaram sem ver os seus ideais, há muito acalentados, ainda concretizados, ou não de todo concretizados no mundo, mas nem por isso deixaram-se desanimar. Porque sabiam que a imortalidade é destino, é herança de todos nós, e que teriam todo o tempo do mundo para trabalhar e amar, esperançando sempre e cada vez mais com Jesus, na certeza de alcançar. Que Ele a todos nos abençoe, que não nos falte, pelo amor, jamais, esperança no coração. Que ela nos nutra, que ela nos inspire, que ela ilumine os nossos caminhos e tenhamos a certeza que, de tanto esperar, de tanto esperançar e de tanto trabalhar, um dia, como Abraão, como Moisés, como tantos, haveremos de alcançar os nossos sonhos e ideais mais nobres e mais caros ao coração. Que o Mestre a todos abençoe, a todos muita luz, muita paz e muita esperança.